Uma coisa interessante, ó, muitas pessoas falam assim, se eu comer, né, uma gordura ali, né, eu tenho muita dor de estômago, né? Porque isso tem a ver com a vesícula, né? Com a vesícula não, com a bile, na verdade, ali, né? A vesícula é só um saquinho, uma bolsinha, né, onde você armazena a sua bile. Isso tem a ver com a digestão das gorduras também, né? Olha só, coloca aqui para mim. Se você, claro que de repente, se você está tratando a gastrite comigo, você não vai estar usando isso, mas se você usava antes, né, ou está usando manteiga, nata, creme de leite, tá? Bota aí para mim. Ovos, né? Que mais? Deixa eu ver, eu tô olhando aqui minha listinha aqui, né? Para eu não me esquecer, né? Tô olhando meu rascunho aqui. Então vamos lá. Vamos ver, coloca aí para mim aqui embaixo nos comentários se você come esses alimentos, se você faz uso de ovo, leite, nata, né, e manteiga aí. Ou fazia antes do tratamento, né, se você está tratando aqui comigo a gastrite. Olha aqui, a Franciele colocou, eu percebo que gordura boiando na água do vaso sanitário. Ó, você está eliminando gordura, Fran. Se você está com muito baixo peso, tá? Isso tem que tomar um cuidado então aí, tá? Se você está com muito baixo peso, você pode estar perdendo muito peso. Agora, se você tinha pesos de reserva, vamos dizer assim, que dava para eliminar tranquilo. Mas quando a gente tem essas gorduras aí, quer dizer que ou você não está digerindo as gorduras do que você come, né? Pode ser também, você está com deficiência aí da lipase, tá? Ou você está perdendo muita gordura também. Gente, o que acontece? Chega um momento, quando o estômago não digere bem o alimento, ele sobrecarrega o pâncreas, né? E aí, o que acontece? A gente começa a observar essas gorduras aí também, né? Às vezes verminose também, desbiose, né, também causa isso. Tá? Mas olha só, por que a gente está falando isso, tá? Gente, primeiro que as gorduras em si, até do ovo, quando você come a gema ali, né, ela diminui a motilidade do seu estômago em 40%. Tá? O que é que isso tem a ver? Se você diminui a motilidade, se você diminui esse movimento do seu estômago, o que é que acontece? O alimento ele precisa estar em contato com o seu estômago, ele vai quebrando e precisa continuar em contato para o seu estômago saber quanto ele precisa produzir de enzimas e de acidez para poder digerir esse alimento. Se ele diminui esse movimento, né, o que acontece? Você encosta menos esse alimento no seu estômago e ele entrando menos em contato com o seu estômago, você vai ter uma digestão mais lenta, porque você vai ter uma produção de enzimas também mais lenta, tá? Então, quanto menos gordura você usar na sua alimentação, melhor. Mas que tipo de gordura? Ó, eu não quero entrar nem em detalhe muito da gordura das carnes, por exemplo, eu vou falar rapidinho sobre isso, não vou nem me aprofundar. Se você comer carne com gordura, ela é inflamatória intestinal. E vai diminuir em 40% ali o peristaltismo. Agora eu quero falar daquelas coisas que às vezes você vem aqui no tratamento, no protocolo que a gente traz, você fala, mas eu vou ter que ficar sem comer ovo, não vou poder tomar leite. A gente quer explicar isso para você entender. E se eu disser para você que a gente deve comer 2 ovos por semana e de preferência caipira, porque pode fazer mal para a sua saúde mesmo sem gastrite. Você ficou assim, ela é louca, que loucura, porque o que fala por aí é que tem que comer 1 dúzia já no café da manhã. Primeiro passo, é errado comer ovo ou qualquer tipo de carne no café da manhã. Aí vem o queijo, vem o presunto, né? Qualquer tipo de alimento animal também no café da manhã. Por quê? Porque quando a gente acorda de manhã, a gente veio de um período de jejum muito longo. Então, o seu corpo, ele não acionou a produção de enzimas ainda. Seu estômago não fez isso. Aí, o que eu devo fazer, Solange? Você deve comer alimentos que vão acionar essa produção,
que vão começar a botar a sua maquinaria para funcionar, tá? É igual quando você vai viajar. O que você faz quando você vai viajar? Vai verificar o óleo do carro, né? Vai ver o freio, vai organizar, vai botar um bom combustível dentro desse tanque, né? Se você tiver com o seu carro, sua moto ali, né? É claro, se você for de ônibus, aí quem vai se preocupar com isso é a empresa do ônibus, né? Se você for de avião, é a empresa do avião que vai fazer isso. Mas você já viu no aeroporto todo o cuidado, já prestou atenção que esse pessoal tem para manutenção dos aviões? Se faltar combustível lá em cima, o avião vai cair e todo mundo vai morrer, né? Se a gente começar didaticamente, né, fazer comparações, a gente quer começar o café da manhã comendo alimentos que o nosso corpo não dá conta de digerir. E eu vou falar uma coisa com toda certeza, com toda firmeza e com toda clareza que qualquer profissional da área de saúde pode vir aqui debater comigo, tá? Nós não precisamos, para quem defende que tem que ser comido proteína animal de manhã, nós não precisamos comer proteína em todas as refeições animal, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não faz a compensação, ele não faz aquele trabalho todo de absorção e toda aquela conclusão em cada refeição. Ele faz durante o dia. Então, se você, como é sugerido aqui, fizer uma refeição low carb, quando você está fazendo tratamento com a gente, quando a gente começa a introduzir as carnes, né? Ali o frango, o peixe, a gente pede para você fazer uma refeição low carb, né? Vou comer a minha carne como? Vou comer ali o meu frango, o meu peixe com saladas cruas e verduras cozidas. Uma refeição low carb. Por quê? Porque quando eu misturo o arroz precisa de um pH 7, a carne de um pH 2, todo aquele negócio que a gente já explicou que não é meu assunto de hoje. E na outra refeição eu posso comer arroz, feijão, salada crua, verduras cozidas, tudo bem. E de manhã o que eu como? Aquilo que vai acionar sua maquinaria, não que vai fazer ela penar, que vai ajudar ela a acionar. Então nós precisamos de frutas, vamos lá, vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes e fibras. Esse quinteto, onde eu encontro? Nas frutas. Posso comer uma fatia de pão? Pode, para quem não tem tolerância ao glúten. Não estou falando do meu tratamento, estou falando de uma alimentação geral. Tá? Depois que você terminar de tratar a sua gastrite, aí você vai aprender a comer aqui com a gente. Pode comer uma fatia de pão. Mas eu posso passar uma manteiga nesse pão? A melhor forma de comer manteiga animal seria no pão mesmo. Só que tem um porém, gente. Tem um porém que a gente vai explicar aqui hoje, tá? Então você pode usar os cereais, pode comer batata doce no lugar do pão, pode comer mandioca ali no lugar do pão, tá? Também dá para fazer isso. Tem manteigas naturais que a gente pode fazer, tá? Tem manteigas ali que você pode fazer com a semente de girassol, por exemplo, rica em zinco. Muito fácil de fazer. Se eu não me engano, não me lembro se eu tenho a receita dela aqui no Instagram, ou a gente tem um PDFzinho que a gente distribui para todos vocês lá dentro do nosso protocolo. Em qualquer protocolo que você faça, tem lá, né? Que tem almôndegas também, tem bife, tem um PDF que a gente distribui que tem alimentação que eu fiz uma vez para criança, né? Todos esses lanchezinhos assim tem lá, que a gente dá ali para você, tá? A gente dá de bônus ali para você. Então, são muitas coisas que tem ali dentro, tá? Mas agora vamos lá, vamos entender o processo. Solange, você falou, vou deixar o ovo por último. Você falou da manteiga, você falou do creme de leite, você falou da nata. E vamos entrar na gordura aqui polêmica do porco, né? A banha, né? Que é tão comentada por aí. Então, assim, você falou desses alimentos, Solange. Vou tirar meu óculos aqui um pouquinho. Por que esses alimentos, essas gorduras não são ideais para a gente usar e não são saudáveis? Inclusive a banha entra aqui também, tá? Porque, primeiro que a motilidade do estômago, né, a gente já falou, porque nós guardamos toxinas nas nossas gorduras, tá? Aí vem aqui a pergunta, que negócio é esse? Deixa eu perguntar para você. Você já ouviu o médico dizendo
que você tem que diminuir as gorduras do seu corpo e ganhar massa, ou então a obesidade é uma doença, tem que perder peso para ficar saudável. Comece a linkar essas coisinhas, comece a linkar esse tipo de pensamento. Por quê? Porque nas gorduras nós armazenamos as toxinas. Agora pense numa banha de porco. Quando a gente transpira, a gente não tem que lavar roupa porque transpira ficar cheirosinho, vamos falar assim, né? Fica cheirosinho. O porco não transpira. Então, toda a toxina desse porco, e como ele tem também uma digestão, o intestino mais curto, né? Uma digestão mais rápida, tudo isso vai para suas gorduras. E o porco é o animal que mais armazena gordura. Então, a banha de porco não é uma gordura saudável de jeito nenhum. Nem que seja aquela que o meu pai já é falecido. E ele, não gosto nem de falar essa palavra, né? Chega a me assustar, mas ele carneava porco, ele matava porco e a gente comia, né? A carne de porco e tinha a banha. Quando eu nasci lá na roça, tá? Na colônia, a gente guardava, não tinha geladeira em casa, a gente tinha aquelas latas, né? E a gente enchia de banha com carne que a gente cozinhava e sal ali e conservava ali dentro. Aí você dava uma fome, o que a gente fazia? A gente ia lá na latinha e pegava um pedaço de carne e comia, né? Que já estava salgadinha. A gente tinha vermes, lombrigas o ano inteiro e ainda eliminava elas inteiras, né? Nas fezes. Olha a situação. Bom, enfim. Né? Então não é uma gordura saudável, gente. Não é. Porque é uma gordura cheia de toxinas. E esse não é o maior problema. Hoje, as doenças dos animais, hoje nós temos mais doenças do que antigamente ainda nos animais, tá? E os animais, muitos deles, não vou nem citar nomes aqui, eles recebem antibiótico, todos eles, recebem antibiótico diariamente. Tudo bem, aí a gente vai encontrar ali, né, a pessoa responsável, que é o zootecnologista, dizendo, esses animais recebem esses antibióticos para prevenir doenças, para tratar doenças, ok, esse é o lado bom do negócio. Só que esses antibióticos ficam nas gorduras dos animais. E nós estamos ingerindo essas gorduras. E eu estou falando isso com toda a certeza, com toda a clareza, certa de que eu não estou errada, porque cientistas já falaram muito sobre isso, pesquisadores, tem muita pesquisa sobre isso. Você pode ir até ali na Netflix, tem um documentário falando assim, nós somos o que nós comemos, eu já citei aqui, vou citar esse que é o mais comum, né? Falando sobre a pesquisa que eles fizeram com gêmeos idênticos, tá? Então, ali os profissionais vêm relatando, vêm dizendo assim, vai chegar um momento, teve um profissional que falou assim, vai chegar um momento, foram vários ali, que você vai fazer um corte na mão, vai tomar um antibiótico, ele não vai fazer efeito. Porque nós estamos tomando muito antibiótico através dos alimentos que nós estamos comendo. E, gente, alface não tem antibiótico, tá? Quem recebe antibiótico são alimentos, animais, né? Que têm vida. E comendo esses alimentos, nós acabamos levando esses antibióticos para o nosso corpo. E é por isso que, às vezes, você tem que fazer 6 tratamentos para tratar H. pylori. Porque não consegue tratar. Né? Porque você tem resistência ao antibiótico. Não é que o H. pylori se tornou o potente. Tudo bem que as bactérias elas vão mudando, elas vão se mutando, né? Vão evoluindo, elas vão ficando mais resistentes também. Mas não é só isso. É que você se tornou resistente ao antibiótico por causa do consumo elevado de carne que você está usando, que tem esses antibióticos. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com as gorduras, sim. E aí, Solange, você falou do ovo, né? Por que o ovo, tá? Eu não quero falar sozinha sobre isso. Eu vou pegar aqui no meu WhatsApp, que eu deixei até as imagens aqui, tá? Para eu falar para vocês. O meu professor de... Deixa eu ver se chegou aqui. O meu professor da Faculdade de Saúde, ele colocou um pôster ali no Instagram, falando sobre o ovo. E eu quero transcrever para vocês, para não dizer que é coisa da cabeça da Solange, maluquice da cabeça da Solange, tá? Vou usar meu óculos agora aqui. Ficar com cara de professor agora. Olha só, o ovo tem as suas qualidades, tá? Mas olha só, rico em vitamina A, excelente, ó, colina, tô transcrevendo o que o meu professor escreveu.
vitaminas do complexo B, tá? Zinco, selênio, gente, isso tudo é excelente, tá? Proteínas ali, claro, falando de proteína, carotenoides, né? E gorduras boas. O ovo faz parte da alimentação de muitos pacientes, ele até comenta aqui. Para que no que o ovo te ajuda no nosso corpo? Ó? Na solubilidade da bile, então ajuda a bile ficar mais solúvel, não grossa. A nossa bile, ela tem que ser solúvel, ela não pode ser grossa. Se ela for grossa, aumenta a acidez dessa bile. E aí machuca o nosso intestino, nosso bulbo ali, né? Nosso intestino, onde se junta ali, né? O duodeno, onde se junta a bile com as enzimas do pâncreas para continuar a digestão do alimento que saiu do estômago, né? Então, e também, então, quando volta, nós temos sempre sobras dessa bile, volta para a vesícula, volta para o fígado, né? Então, quando a gente come o ovo, ajuda ela a ficar mais solúvel, tá? E na prevenção de cálculos biliares, então ele coloca aqui, na formação placentária, né, da placenta, na saúde ocular dos olhos, né, no metabolismo energético e na saúde da contração muscular também o ovo ajuda. Mas só que olha o que ele põe aqui, ó. Entretanto, seu consumo diário não é recomendado, tá? Por quê? Olha só, o consumo diário de ovo não é recomendado. E agora? Quem come 6, 12 por dia, já no café da manhã? Entra aquilo que a gente já explicou para vocês aqui, né? Lembra que eu falei 2 ovos por semana, né? Pois possui algumas proteínas com potencial alergênico, que não é isso que eu falo para vocês? O ovo causa alergia, para quem tem gastrite, não vamos comer, tá? Ó. Além disso, pacientes com alergia às proteínas do ovo, né? Tem paciente que tem alergia mesmo, tá? É detectada por meio de sinais e sintomas. Lembra do rastreamento metabólico que a gente faz, a gente coloca ali dentro do programa para vocês? É para vocês detectar as alergias, tá? Após a dieta da eliminação e reintrodução. Então, assim, lembra que eu falo, para a gente poder ter um tratamento, a gente tem que fazer eliminação e depois a gente reintroduz, Por que a gente retira todo aquele alimento no começo do tratamento de vocês, tá? Os alimentos que são potencialmente alergênicos, né? Alguém esses dias falou assim, Solange, você não colocou abacate lá nas suas frutas. Não, porque o abacate, ele tem bastante gordura boa, né? Mas ele tem bastante gordura e para quem tem problema, tá encrencado com a vesícula, com a bile aí, né? Não vai dar certo. E também porque ele é um alimento que tem bastante estamina, né? Por esses 2 motivos a gente não põe. Mas se você consegue comer, eu sempre falo para o paciente, quando ele me pede, eu falo, se você come e não te faz mal, pode comer. Só que é o seguinte, abacate não se come com fruta, porque é gordura, muita gordura. Gordura junto com açúcar não faz bem, e a fruta tem a frutose, tem o açúcar. Reduz a motilidade do estômago ainda mais e fermenta mais. Então, abacate eu como com o quê? Com as saladas. Olha que legal, eu como abacate com a salada, tá? Aumenta a caloria para quem precisa, né? Olha só. Então, olha bom, detectado por meio de sinais e sintomas após a dieta de eliminação e reintrodução. Devem excluir o ovo da sua alimentação. Então, se você ficou os 3 meses aqui com a gente, ou até 5 algumas pessoas, né? Sem comer o ovo. E aí você vai fazer a experiência para saber se você tem alergia à proteína do ovo, que às vezes, quando você faz aqueles testezinhos ali, não aparece, porque nós temos alergias e temos sensibilidades. E se você tem sensibilidade, que é o que a gente descobre lá no rastreamento metabólico, que está dentro do protocolo que a gente deixa para vocês, se você tem sensibilidade ao ovo, quando você voltar a comer, você vai perceber, tá? Então, olha só, devem ser excluído o ovo da sua alimentação 3 meses, pelo menos 3, geralmente por 3 meses, para depois voltar. Porque, gente, 90 dias é neurocientificamente comprovado, é cientificamente comprovado que é o período que a gente consegue reconstruir uma célula, fazer ela ficar regenerada e boa. Por isso que o tratamento da gastrite é 3 meses no mínimo. E aí a reconstrução celular, para quem faz acompanhado comigo, a gente vai fazendo, claro, mas aí são 5 meses. A reintrodução é feita de forma gradual
em quantidades baixas, né? Segundo o professor aqui, tá? Vamos lá. Que mais que a gente tem aqui? Muito bem. Deu para você entender um pouquinho sobre por que que a gente não usa, né, isso, por que que a gente não usa esse tipo de alimento? Deu para entender um pouquinho, né, por que que a gente não usa o ovo aqui, tá? Por causa dessas alergias, tá? E outra coisa, quando a gente vai fazer a digestão do ovo lá no intestino, ele produz enxofre. E o enxofre pode causar permeabilidade intestinal. Causando permeabilidade intestinal, o que acontece? Você não vai ter imunidade. Porque daí proteínas, moléculas grandes de proteínas vão passar e vão para a sua corrente sanguínea e vão aumentar a tua alergia, tá? Vai entrar ali no sistema linfático. Então, gente, comendo 2 ovos e de preferência caipira por semana, você tá, o seu corpo dá conta dessa alergia aí, tá? Você pode dar conta disso daí, tá? Agora, fora isso, não. Agora, uma gordura, como eu falei, o abacate é uma gordura excelente, só que nem todo mundo pode usar. Uma gordura excelente para você poder usar, gente, sabe o que é? O azeite de oliva, tá? Inclusive, se você consegue usar ele em jejum, o azeite de oliva, ele ajuda a cicatrizar seu estômago. O azeite de oliva, se você passar ele numa ferida, ele cicatriza, ele fecha, parece que faz uma plástica. Parece que você fez plástica e você nem fica a cicatriz. Azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, acidez de 0,5 para baixo, tá? Faz isso. O que é o azeite de oliva extra virgem? É aquela azeitona que foi só prensada no rolo, extraído o primeiro óleo ali, tá? Por isso que é o mais saudável, não passou por nenhuma química, tá bom? Então é excelente, e por isso que ele vem guardadinho naquele vidro verdinho ou então mais marronzinho escuro, né, para não pegar a claridade da luz, para ele não oxidar, isso é importante, tá? Então tudo isso é bem importante. Tem uns que gostam de usar o de lata. Eu não gosto de usar o de lata porque vai que amassou a lata, né? E aí você migra aí alumínio, mas não sei o que para dentro, estragou um negócio bom, né? Mas eu gosto mais o de vidro, que é mais seguro, mais garantido, tá? A marca independe, só veja a acidez e se é extra virgem, tá? Não estou aqui de fazer propaganda para empresa nenhuma, né? Só para dizer para você. Você pode tomar 1 colher ou 2 de sopa no café da manhã. Se você percebe que a sua bile, a sua vesícula está te maltratando, você que tem refluxo biliar, tomar 2 colheres de sopa de azeite de oliva em jejum é importantíssimo, tá? Agora, Solange, eu não consigo tomar assim. Manipula, faz cápsulas, tá? Toma ali 1000 miligramas 2 vezes ao dia, pode ser, né? Pode ser em jejum, ou então, tipo, em jejum sem comer nada, 10 da manhã, sem alimento nenhum, ali às 4 horas da tarde também, tá? Ou antes de dormir, tá? Isso vai ajudar na cicatrização da sua gastrite, tá bom?